Bem-vindo de volta a mais uma aula. Nessa aula vamos aprender como formatar como tabela aí as nossas planilhas. Eu trouxe esse exemplo, uma planilha qualquer de composição de preços, né? Inclusive você tem essa planilha aí para fazer download debaixo do teu vídeo para que você possa ir assistindo a aula e exercitando junto, tá? Bom, como a gente aprendeu em aulas anteriores de formatação, a gente pode formatar, né, item a item aqui, por exemplo, né, vamos dar um negrito, vamos centralizar, né, aqui está em reais, vamos vir aqui em número e deixar como moeda, aqui também é um preço, vamos deixar aqui como moeda também, né? Aqui a gente pode ver que nessa coluna B está cortando as letras, então a gente seleciona tudo, dá 2 cliques aqui, pronto, está selecionado. Enfim, né? E a gente já aprendeu que a gente pode formatar dessa forma, tá? Só que com essa técnica de formatar como tabela, a gente pode fazer tudo isso com poucos cliques. E é o que a gente vai aprender agora. Para isso, vamos voltar essa tabela como estava anteriormente, deixá-la zerada, certo? E vamos fazer uma cópia dessa planilha só para te mostrar o antes e o depois aí, como é que a coisa vai ficar, tá? Para isso tem duas maneiras de você copiar uma planilha. A primeira, você vem aqui em cima da aba planilha, clica com o botão direito e vem aqui mover ou copiar. Clica aqui, abre essa aba, tá? Essa tela. Aqui aparece planilha 1, né? Planilha 1. Se tivesse mais planilhas, aparecia todas as planilhas. Daí você iria escolher qual planilha você quer mover ou copiar. Nesse caso aqui já está selecionado. Clica aqui em criar uma cópia. Clica e dá um OK. Ó, já criou uma cópia ali embaixo, tá? Então são duas planilhas idênticas. E também uma maneira mais rápida de fazer isso, você vem, clica na planilha que você quer copiar, segura o Ctrl e o botão esquerdo do mouse e arrasta. Ó. Quando aparecer essa flechinha pretinha, pequenininha ali, só você soltar, pronto, já fez uma cópia também, né? Bem mais rápido que da outra forma como eu ensinei. Vamos tirar essa planilha aqui. Vamos ficar só com essas duas, tá? E agora a gente vai formatar isso aqui como tabela. Para isso, você seleciona todo o teu intervalo aqui. Pode selecionar com o próprio mouse aqui. Mas também você pode clicar aqui, ó, segura o Shift do teu teclado e vai com a seta direcional para a direita. Ó, cada vez que você clica na seta, ele avança uma célula. Chegou aqui, agora você, ainda com o Shift pressionado, você vem com a seta direcional para baixo. Ó, e você seleciona toda a tua tabela. Também, para formatar como tabela, na verdade nem não precisa também você selecionar tudo. Basta você clicar em algum lugar, vem aqui página inicial, nessa aba de estilos, formatar como tabela, e aqui você escolhe o estilo de tabela que você mais gosta. Essa parte de cima são as formas mais claras, aqui as cores médias e aqui as cores escuras. Vamos escolher aqui uma média aqui. Vou pegar essa verde aqui. Quando clica, ele pergunta para você se a tua tabela tem cabeçalho ou não. Nesse caso aqui, a nossa tabela tem, né? Tem o cabeçalho, código, descrição, né? Tá tudo aqui. O que então eu preciso deixar selecionado, que eu dou OK e tá aí a tabela pronta. Caso a tua planilha tenha o cabeçalho, mas você não selecione ali o cabeçalho, vamos de novo, ó. Vamos pegar essa laranja aqui. Ele tem o cabeçalho, mas se eu não selecionar isso daqui, olha como é que ela fica, ó. Ela cria uma outra coluna em cima do teu cabeçalho, então fica meio estranho isso, né? Então vamos voltar lá e vamos fazer como a gente fez no início. Vamos colocar aqui vamos escolher esse azul aqui agora, tá? Tem cabeçalho, OK, beleza, tá aí, ó, tá? Também a gente pode agora dar uma ajeitada aqui, né? Por exemplo, aqui nesse local
como é dinheiro, a gente volta lá na página inicial, configura como moeda. Aqui também, como a gente fez da primeira vez, configura como moeda. Ok, tá? A diferença agora é que assim, deixa eu só selecionar isso aqui, porque as células estão pequenas. Isso, agora sim, ó. Certo? Quando você clica em qualquer lugar agora da tabela, veja que surge uma nova aba de ferramentas aqui. Ó, aqui está aparecendo o design de tabela. Quando eu clico fora, ó, ele some. Tá? Então, clico aqui, aparece essa aba de ferramentas design de tabela. Quando eu clico nela, me aparece todas as ferramentas para eu formatar essa minha tabela. Vamos começar aqui pelo estilo de tabela. Ó. Quando eu abro essa aba aqui, ó, na medida que eu passo o mouse por cima, ó, ele vai me dando novas opções, né, de tabela. Ó, aqui as cores médias, ó, né, vou passando só o mouse por cima. A que eu gostar, eu seleciono e é assim que a tua tabela vai ficar. E aqui as cores mais escuras, né, só passando o mouse em cima você já vê, tá? Como a gente já escolheu essa daqui, então não tem porquê eu mudar. Mas caso você queira mudar, claro, pode vir aqui e fazer essa alteração, tá bom? No caso aqui, nessa opções de estilo de tabelas, tem a linha de cabeçalho, né, que é essa primeira linha aqui de cima, tá? Quando eu tiro a seleção dela, ó, ele some o meu cabeçalho, tá? Então, coloco o cabeçalho de novo. Linha de totais é o seguinte, quando eu clico aqui, ó, ele abre uma nova linha aqui embaixo e ele dá o total dessa minha coluna, certo? Quando eu deixo selecionado isso daqui, eu posso vir aqui e escolher, por exemplo, aqui ele deu o total, aqui eu posso colocar uma média, ó, ele deu uma média desses valores, aqui eu posso colocar o máximo desses valores, que o maior de todos aqui foi o número 15, aqui uma soma, como estava anteriormente, enfim, aqui da mesma forma, ó, posso escolher mais funções, vou colocar um mínimo, o menor valor aqui 0,84, aqui também da mesma forma, posso escolher contar números e assim sucessivamente, tá? Então dá para trabalhar aqui com essa coluna de linha de totais, certo? Vamos tirar a seleção, sumiu novamente ali. Aqui as linhas de tiras, então quando eu clico aparece as tiras, né, as cores horizontais aqui alternadas. Quando eu tiro a seleção ele fica todo branco assim, só aparecendo as bordas aqui, tá? Vamos deixar selecionado. Agora aqui do ladinho a primeira coluna, então o que ele faz? Ó? Na primeira coluna ele deixa toda em negrito. Quando eu clico em última coluna, ele deixa a última coluna toda em negrito, né? E também coluna em tiras, ó. Então vamos tirar a seleção da tiras aqui, vamos colocar aqui linhas em tiras e aqui colunas em tiras, ó. Então ele deixa as colunas alternadas aqui, tá? Vamos voltar como estava anteriormente aqui, linhas de tiras, podemos deixar então aqui selecionado, tá? E esse botão filtrar é justamente esses filtros aqui, né? Essa aba que você abre, você consegue filtrar, né, os teus dados aqui dentro. Então quando eu tiro a seleção, ele some todos esses filtros. Já essas outras opções aqui na lateral, dados de tabela externa, que fala sobre exportar, atualizar, enfim, a gente vai ter aula mais à frente, né? Isso aqui é um pouco mais complexo e eu vou mostrar para vocês nas aulas seguintes. Aqui também resumir com dados de tabela dinâmica, também a gente vai ter aula sobre tabela dinâmica mais adiante. Remover duplicadas, então por exemplo, se eu selecionar a minha tabela, Shift, seta direcional, ó, né? Vou selecionar toda ela aqui, tá? Aí eu venho aqui remover duplicadas. Quando eu clico, ó, ele me dá uma opção, né, de elementos duplicados se eu quero remover ou não. Então isso aqui evita de eu ficar procurando
item a item para ver se está duplicado ou não. Tá? E também tem converter em intervalo. O que quer dizer isso? Quando a minha tabela, eu seleciono minha tabela aqui, né? E daí agora ela não vai mais estar formatada como tabela. Eu vou converter ela em intervalo. Quando eu clico, ó, ela deseja converter a tabela em intervalo normal. Eu clico sim, ok. Ela voltou a ser uma tabela comum. Tá? Eu sei disso porque agora quando eu clico em qualquer parte da tabela, eu não tenho mais aquela aba da ferramenta de design aqui, certo? Então agora ela ficou com a característica da formatação de tabela, mas eu transformei ela novamente em um intervalo, tá bom? Então voltamos aqui para a formatação de tabela. Uma vantagem muito boa de uma planilha formatada dessa maneira aqui é que ela mantém esse padrão na medida que você vai adicionando elementos. Por exemplo, vamos voltar para aquela nossa primeira planilha aqui. Quando eu tenho que adicionar mais dados aqui, por exemplo, 25, sei lá, 008, 00009, ó, tá? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui, ó. Então ela já está até fora da formatação, tá? Então eu tenho que formatar tudo novamente aqui para ela acompanhar esse modelo. No caso de formatação como tabela, veja, ela vai acompanhar essa formatação que você fez anteriormente. Perceba que aqui, ó, ele está alternando, né? Linha azul, linha branca, linha azul, linha branca. Agora perceba quando eu digitar qualquer valor aqui, ó, que eu der o Enter, ele já vai acompanhar essa formatação, ó, certo? Então, tudo que eu digitar aqui, ele já vai acompanhando a formatação da tabela. Vamos colocar mais uma linha, ó. Essa próxima linha ela vai ser branca, ó, certo? A próxima já vai ser, ó, certo? Então ela vai acompanhando isso. E quando eu adicionar mais elementos nessa planilha, da mesma forma, se eu for colocar, por exemplo, uma linha de totais, ó, ela vai incluir, ó, certo? Ela já incluiu essas linhas a mais que eu coloquei. Então essa é a grande vantagem de formatar a planilha como tabela, tá bom? Então treinem bastante isso daí, você tem a planilha aí para fazer o download e essa aula fica por aqui. Te vejo na próxima aula. Grande abraço.